Graça e paz, queridos. Muito bom estarmos juntos, apesar do friozinho. Se bem que é muito bom estarmos juntos justamente no frio, não é? Porque no frio a gente pode agradecer a Deus pelo aquecimento interpessoal, né? No calor já é um pouco mais complicado a gente agradecer pelo aquecimento interpessoal, né? Mas que bom nós estarmos juntos aí em mais essa edição dessas 7 semanas com jejum e oração. Eu espero que você, à semelhança das outras, seja muito abençoado, cresça espiritualmente, cresça em graça e em conhecimento de Deus. E isso tem a ver com a nossa vida, que a nossa vida e as dificuldades que nós vivemos possam ser melhor enfrentadas, não é? A partir dessa nova edição dessas 7 semanas de jejum em oração. O tema que nós estaremos trabalhando durante todas essas semanas é este que os irmãos já puderam ver aí é isso aí, estratégia mundial de Satanás. Esse tema, ele pode soar um pouco assim, como uma visão espiritualizada demais, não é? Você está com coisa na cabeça, será que você vê Satanás em tudo que é lugar, em todas as coisas, em todos os eventos, não é? Mas não é uma visão espiritualizada demais, não. Isso não é uma ingenuidade, como muitos podem nos achar ingênuos, a ficar espiritualizando isso. Talvez não, com certeza. Ingênuos são aqueles que não enxergam esse poder satânico em todo o movimento mundial. Então, durante essas 7 semanas, nós vamos trabalhar exatamente isso. Que aspectos nós vemos essa estratégia de Satanás? Ok? E o Ministério Pastoral programou 7 temas. Eu só quero passar aqui bem rapidamente esses, 7 subtemas, a partir desse tema maior. Hoje e no último dia, nós vamos trabalhar assim, o projeto inicial para a humanidade, hoje, e o projeto definitivo para a humanidade, no 7º. Com isso nós fechamos. Hoje, o projeto inicial de Deus para a humanidade e no último, no 7º, o projeto final, definitivo. É quando Deus dá o basta. Quando Ele chega e fala, acabou. Fim, the end, para todas as coisas, ok? Agora, enquanto isso, nós vivemos aí, nesse interregno, nós vivemos esses ataques satânicos, essas estratégias sendo trabalhadas. Então, olhando de uma perspectiva da revelação de Deus, Deus criou todas as coisas e no final dos tempos, Deus recria todas as coisas. Nesse ínterim, nós chamamos de história da salvação. Então, é a revelação de Deus através de levantando uma pessoa, um povo, depois enviando Jesus, levantando uma igreja e depois no final dos tempos. Então, entre o segundo tema, a segunda quarta-feira e a sexta-feira, nós vamos ver esse interregno, esse meio, essa história da salvação, como Satanás trabalha nesse ínterim. Então, no segundo, na quarta-feira que vem, nós vamos ver o projeto de Deus frustrado pela desobediência e rebelião. Se bem que cabe aqui uma observação, não que Deus tenha sido frustrado pelo pecado, como se ele tivesse sido pego de surpresa. Não é essa a ideia. É que o projeto inicial dele foi tumultuado e ele permitiu isso porque Deus é soberano, Deus conhece todas as coisas, ele já conhecia o desdobramento de todas as coisas quando ele criou tudo. Inclusive quando ele criou os seus anjos, os seus principados. Então, percebam bem que essa ideia de
projeto de Deus frustrado não é no sentido de Deus ter perdido a dimensão, ele foi pego de surpresa, não. Ok? Foi algo permitido por ele, mas de qualquer forma, aquilo que ele havia projetado foi frustrado pelo pecado. Mas que na recriação, no final, ele resgata, ele reconstitui, soberano que é, poderoso que é, conhecedor que ele é de todas as coisas. Na terceira quarta-feira nós vamos ver estratégias de Satanás em relação a Israel, em relação à igreja e em relação à grande tribulação, nos aspectos macro. Então, nós vamos ver muito de aspecto apocalíptico aí. Inclusive quem vai falar nesse dia é o pastor Gabriel. Na quarta-feira, o subtema será estratégia de Satanás na igreja contemporânea e os aspectos culturais. Nós estamos debaixo de uma cultura, não é? Então nós vamos trazer aí algumas influências que sofremos hoje a partir da Renascença, a partir do Iluminismo, a partir da pós-modernidade, porque nós somos frutos desses aspectos culturais. E Satanás trabalha estrategicamente nessas questões culturais. Então nós vamos perceber aí em que sentido culturalmente nós somos combatidos. Nós somos judiados por Satanás, aí, através desses aspectos culturais. Depois, no quinto, a estratégia de Satanás na igreja contemporânea, nas dinâmicas relacionais. Percebe? Não é mais as questões culturais agora. Vamos abordar as questões relacionais. É o dia a dia. É o nosso relacionamento com aquele que está ao nosso lado. É o relacionamento com o nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos colegas de trabalho, nossos chefes. Então, como Satanás trabalha aí? Quais são as estratégias de Satanás nesse ambiente, no ambiente mais do dia a dia nosso, ok? Então isso será na quinta quarta-feira. Na sexta quarta-feira, nós vamos ver as estratégias de Satanás na igreja perseguida dos 3 primeiros séculos. Aí talvez você pergunte assim, poxa, por que estamos deixando para a sexta quarta-feira algo que aconteceu nos 3 primeiros séculos? Porque nos 3 primeiros séculos nós vimos uma igreja perseguida. Nós vimos como os cristãos foram judiados pelos imperadores romanos, comprometidos na sua integridade física, nos seus bens. E, como nós sabemos, nós podemos estar nos encaminhando em termos de fins de tempos com experiências desse tipo. Então, como eles reagiram, como Satanás trabalhou nos 3 primeiros séculos, e na experiência dos nossos irmãos dos 3 primeiros séculos, como nós poderemos agir se nós daqui a pouco, em algum momento, formos estar sendo provados nessa dimensão. Nós já podemos ver que a igreja está sendo hostilizada aqui e ali. No Brasil um pouquinho, através de alguns grupos específicos. Fora do Brasil, de uma maneira mais ostensiva, não é? Através daquele grupo islâmico, enfim. Então, parece que nós estamos, em termos de fins dos tempos, nós estamos nos encaminhando para isso. E aí, na última quarta-feira, o trabalho será como Deus trabalha tudo isso, em termos de recriação, ok? Mas, hoje, a ideia qual que é? É o projeto inicial de Deus para a humanidade. O texto que eu tenho em mente, e para a gente poder considerar, é o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Então, nós vemos aí, abra sua Bíblia ali, dá para achar Gênesis aí, irmãos? Se não der,
pode falar misericórdia, viu? Mas é tranquilo, né? Logo as primeiras páginas aí, as primeiras porções da palavra de Deus, nós não vamos ler todo o texto, mas só para que você possa localizar aí, nesse projeto inicial de Deus, o que nós temos em mente. Não é? É o capítulo 1 e 2 de Gênesis, antes do capítulo 3. Esse é o detalhe, hein? Capítulo 1 e 2, antes do capítulo 3. Mas o capítulo 3 tem a ver com a entrada do pecado no mundo. O que nós deduzimos disso? Que tudo que está antes do capítulo 3, no capítulo 1 e no capítulo 2, não estavam sob influência do pecado. Ok? Tudo que nós vemos no mundo hoje, as belezas do mundo, chama a tua atenção? Coisas lindas, não é mesmo? Extasia-nos o coração, muitas coisas. Teve uma época, não conhecia Jesus ainda, eu fui o meu sogro estava fazendo um trabalho num dos apartamentos do Silvio Santos, lá no Guarujá. Gente, era um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Eu entrei naquele apartamento e que você via o mar logo assim, batendo nas pedras, a gente sentia aquela água, não é? Aquele vaporzinho de água chegando. Que lugar maravilhoso, era uma vista maravilhosa. E eu pensava assim na época, se nós nos extasiamos em vendo uma coisa humana, já pensou no céu? É isso que eu pensava. Mas quando nós olhamos a criação de Deus antes do pecado, a beleza da criação era algo surpreendente, muito mais do que aquilo que nós vemos hoje, muito mais do que aquilo que nós dimensionamos hoje, muito mais do que aquilo que a gente visualiza nos dias de hoje. Por quê? Porque a criação de Deus estava na sua plenitude, em termos de perfeição. Nada podia trazer mal-estar ou algum, mais ou menos, olha, aquele lugar é bonito, mas quando você chega, não tinha, era tudo muito bonito. Tanto é, que se você for perceber aí no capítulo 1 de Gênesis, cada aspecto da criação, ele termina ali com uma expressão, e viu Deus que era bom. Cerca de 6 vezes nós vemos isso. Então, cada coisa que Deus criava, ele dava ele colocava essa apreciação dele, do ser perfeito, acerca de tudo aquilo que ele fazia. É como se um maître preparasse uma comida toda especial, e aí chegava no final, ele estalava os dedos assim e falava, uau, isso ficou maravilhoso, isso ficou lindo, isso ficou gostoso. Imagine Deus, o supremo soberano do universo, dizer isso acerca do que Ele criou. Não dá para a gente imaginar. Não é? Se a gente for ficar comparando agora a beleza da criação e tentar voltar atrás para entender a beleza da criação antes do pecado, antes de tudo se tornar corrupto, porque hoje aquilo que você fica extasiado está amaldiçoado. É verdade, o texto diz isso. Ali no capítulo 3, depois do pecado, Deus diz assim, ao homem disse, porque deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. E nós vemos como ecologicamente a criação está corrompida pelo pecado. Então, aquilo que você fica extasiado da beleza da criação, não é nem o começo da beleza que Deus criou. Então, o projeto inicial de Deus para a humanidade, porque depois Ele criou o homem, não é? Ele criou para que o homem pudesse desfrutar de toda essa beleza.
como Ele criou, não a beleza que você vê agora. A beleza que você vê agora corrompida, lá fora, e a beleza que você vê com os teus olhos corrompidos. Percebe? Então, essa bela criação de Deus, mesmo de verdade, era lá no começo, é aquilo que Deus tinha planejado. É aquilo que Deus tinha projetado. E por interferência de Satanás e anuência do homem, que aí vocês vão poder ver direitinho e estudar direitinho na próxima quarta-feira, tudo isso mudou. Tudo isso foi alterado. Então, esse era o projeto de Deus para a humanidade antes. Começa com a bela criação. Então, esse projeto inicial de Deus para a humanidade começa com a bela criação. Mas também, logo depois, começa com a bela coroa da criação. E de maneira peculiar, com que a criou. Quem é a coroa da criação? O homem. Porque tudo ele criou para o homem. Tanto é que, depois que ele fez todas as coisas, ele disse o quê? Que era tudo muito bom. E viu Deus tudo o que tinha feito, no versículo 31, depois dele ter criado o homem, ali no versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar e tudo mais. E no final, no versículo 31, ele viu tudo o que tinha feito e que era muito bom. Se era muito bom a criação, a maravilha da sua criação, era muito boa a criação em termos daquilo que ele criou, que foi o homem, a coroa da criação. Então, esse projeto inicial de Deus começa com a bela criação e começa com a bela coroa da criação. Ok? Essa criação, esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa que Deus tem orelha como nós temos. Eu gosto muito dessa expressão, não é? Isso não significa que Deus tem nariz como nós temos, boca como nós temos, não é? No sentido físico, não é esse tipo de imagem e semelhança. E aí eu quero resgatar algo que nós já pudemos trabalhar antes, o que significa esse criado à imagem e semelhança de Deus? Veja bem, Deus tem características, chamado atributos. Tem alguns atributos que ele não repassou para o homem. Tem alguns atributos que só ele tem. Quais são esses atributos? Vamos lá, aqueles que já me ouviram falar nisso. Oi? Onipotência, onisciência, onipresença, individualidade, enfim, tem alguns outros atributos aí, mas os principais são esses. Só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente. Só Ele conhece todas as coisas, só Ele está presente em todos os lugares. E só Ele pode todas as coisas. Agora, existem alguns outros atributos de Deus, que são alguns atributos que Ele passou para nós, repassou para nós. Ser espiritual, nós somos espirituais, Deus é espírito, nós somos espírito também. A bondade, que mais? A verdade, a santidade, a justiça. Então são outros atributos que são de Deus. Deus é verdade, Deus é santidade, Deus é justiça, Deus é bondade. Entre bondade nós podemos colocar aí o amor, a graça, a misericórdia, a longanimidade. Então tudo isso são atributos de Deus, mas que Ele repassou para nós. Então é nesse sentido que nós somos a imagem e semelhança de Deus.
Nós temos esses atributos também. E que antes do pecado, esses atributos eram plenos. Imagine numa escala de 1 a 10, a bondade, o amor, a longanimidade, a misericórdia, a graça, de 1 a 10, de Deus era 10. E do homem antes do pecado era quanto? 10. No sentido de que quem olhava para cada um de nós antes do pecado, podia enxergar o próprio Deus. Então, é nesse sentido que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, olha só como isso faz sentido. A perfeição da criação, ou seja, Deus criando todas as coisas perfeitas para um homem perfeito. Para um homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então, é nesse sentido que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E que hoje, por conta do pecado, nós não somos mais bondosos, como deveríamos ser. Nós não somos mais graciosos, uns para com os outros, como deveríamos ser. Nós não somos justos uns para com os outros, como deveríamos ser. Dentre outros atributos aí, não é? Nós não somos santos como deveríamos ser. Por quê? Porque o pecado veio e deturpou tudo isso. Mais detalhes nós vamos ver na próxima quarta-feira sobre isso. Mas só para a gente ir podendo sentir que a beleza da criação estava em sintonia com a beleza do elemento criado, do principal, da coroa da criação, e que nós perdemos. E que é projeto de Deus na pessoa de Jesus, tudo isso ir ganhando novamente um status de realidade. Então é assim, antes do pecado, na escala de 1 a 10, nós tínhamos 10 na questão bondade. Com o pecado, nós viemos aí, estou chutando, para 2 na escala de 1 a 10. Qual é a proposta de Jesus? Nós irmos no eixo do tempo e adquirindo esse status de bondade. Então, hoje, 3 ao invés de 2, amanhã 4 ao invés de 3, no ano que vem 6 ao invés de 2 ou de 3, mas a estatura de varão perfeito só vai ser no céu quando Deus recriar todas as coisas. Então percebam que a recriação de Deus, lá no final, em termos de revelação de Deus, vai ser trazer a sua criação com o mesmo status de perfeição como havia antes do pecado. E o homem com o mesmo status de perfeição como existia antes do pecado. Perceberam isso? Esse é o grande projeto de Deus. Que as coisas ganharam esse elemento de frustração por conta do quê? Das estratégias de Satanás, da estratégia mundial de Satanás. Mas que Deus no final ele vence. Agora, o que é importante é nós estarmos em sintonia com essas estratégias, sabendo o que aconteceu, sabendo como acontecem as coisas, porque pela revelação que Deus colocou à nossa disposição, nós temos como trabalhar essas estratégias. Então vai ser bem importante você não perder esses encontros, não perder, não deixar de participar desses estudos, porque há de ser muito, muito instrutivo para nós. Agora, essa criação da bela coroa da criação, ela começa com o fato de sermos criados à imagem e semelhança, mas também criados para gerenciar o mundo. Nós fomos criados inicialmente para gerenciar esse mundo, para cuidar dele. Nós vemos isso no capítulo 2, versículo 7 a 9, depois do versículo 15, quando ele fala assim: formou o Senhor Deus o pó da terra, o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida.
E o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que no versículo 15 ele diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para quê? Para o lavrar e o guardar. Então Deus pegou essa coroa da criação toda especial, perfeita nos seus atributos, como Ele era perfeito, para gerenciar tudo aquilo de belo que Ele havia feito. Lavrar e guardar. A ideia de guardar não é guardar de ladrões, não é essa a ideia, porque nem tinha isso, não existia isso, mas de cuidar. Essa ideia, a palavra guardar aqui, na língua original, ele traz essa ideia de cuidar, de cuidado. Daí é que começa a surgir o que hoje nós temos trabalhado em termos de teologia da ecologia. As nossas responsabilidades com a criação de Deus. O cuidado com a criação de Deus. Ou seja, da mesma maneira como Deus disse, olha, é função tua, coroa da criação, lavrar e guardar. Então, como igreja, nos encaminhando para a perfeição de novo, devemos estar fazendo isso com a própria criação, corrompida hoje, cuidando, não fazendo algumas coisas que alguns homens maus têm feito aí no cemitério Quarta Parada em relação aos gatos. Por exemplo, matado esses animais, cortado com estiletes, com facas, tipo que alguns acham que tem muito a ver com magia negra, enfim. Sabe, eu estou colocando algo bem de extrapolar mesmo, para a gente entender, ou senão o que estão fazendo na Amazônia. Isso é o inverso daquilo que Deus diz para que nós estejamos fazendo. Então, quando cuidamos da criação, quando cuidamos da limpeza, quando cuidamos da economia em relação à água, nós estamos fazendo, na sua Gênese, aquilo que Deus disse que era competência nossa fazer. Ou seja, nós somos criados para gerenciar o mundo. Agora, quem é que gerencia o mundo hoje? A Bíblia nos ensina. O mundo jaz no maligno. Ou seja, esse mundo, esse sistema de mundo é gerenciado por Satanás. Ou seja, ao invés de nós estarmos gerenciando e guardando, Satanás é quem está gerenciando e cuidando do modo dele. Estratégia de Satanás, estratégia mundial de Satanás. Todos esses desastres ecológicos, isso tem a ver com estratégia mundial de Satanás. Mas antes do pecado, éramos nós que deveríamos dar o tom. Éramos nós que deveríamos dar a voz de comando, de ordem. Perceberam como nós estamos distantes do projeto inicial de Deus? O projeto inicial de Deus era maravilhoso. Mas existe aí o capítulo 3, não é? O pastor Alex vai desenvolver melhor isso na próxima quarta-feira. Mas, ficando um pouquinho mais lá, a criação da bela coroa da criação, que foi criada à imagem e semelhança de Deus, que foi criado para gerenciar esse mundo, para cuidar desse mundo, que é para isso que nós devemos atentar e partir, nós devemos partir para isso. Essa é a nossa função, é a função da igreja. É a função de cada um de nós como igreja. Mas também criados
eu não vou falar, e vou só dizer o texto e vocês vão dizer para mim. Que mais? Para que mais essa bela coroa da criação foi criado? Capítulo 2, versículo 18. Vejam aí, me falem para quê. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora, alguém idôneo, alguém que tenha a ver com a ação do homem, que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e a trouxe ao homem, e disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, qual é esse terceiro aspecto? Criados para quê? Para viver em o que nós comemoramos, ou qual é a ênfase do mês de maio? Família. Família é projeto de Deus, é projeto inicial de Deus. Porque Deus, como diz lá no capítulo 2, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois, versículo 27, assim Deus criou o homem à sua imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olhem só o modelo de família. Não quero fazer desdobramento disso, mas você sabe onde eu quero chegar. Macho e fêmea os criou. Para quê? Capítulo 2, ali do versículo 18 ao versículo 24, para viver em família de maneira perfeita. Agora, imaginem, criação perfeita, muito mais daquela que nós nos extasiamos hoje, com um homem perfeito, com uma união perfeita. O que você acha? Família perfeita, projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus. Mas a estratégia mundial de Satanás vem fazer o que com essa família perfeita que Deus projetou? Jogar no ralo, jogar no chão, desconsiderar, dizer que uma família se forma com macho e macho, fêmea e fêmea, tirando de Deus toda a autoridade. Façamos o homem em nossa imagem, com aqueles atributos, criando como macho e fêmea. Depois, no final, aqui, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não deu certo, se separa, vai fazer a vida com outra, vai fazer a vida com outro. É isso que Satanás vem fazendo através dessa sociedade permissiva. Percebe a estratégia satânica? Isso tem a ver com aspectos culturais. Isso tem a ver com a valorização do homem lá da Renascença. 1400, 1500 por ali. Isso tem a ver com o aspecto cultural vindo do iluminismo, a razão, a cabeça do homem é que manda, o seu intelecto é o que manda. A pós-modernidade, não existe verdades absolutas.
Esse negócio de macho e fêmea os criou, esse negócio de unir-se-á, o homem deve unir sua esposa e formar nele uma carne, isso daí é metanarrativa, isso é verdade absoluta. Nós jogamos no chão as verdades absolutas, pós-modernidade. E nós estamos debaixo desse barulho cultural. Nós vamos ver acho que na quarta-feira. Estratégia de Satanás, contra o quê? Contra aquilo para o que nós somos criados, para viver em família. Um modelo de família, nós podemos ver no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Então, nesse texto nós vemos o homem bem-aventurado na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na igreja e na sua cidade. É isso que nós vemos, esses níveis de bem-aventurança nós vemos nesse texto. Para isso Deus nos criou, mas que a estratégia mundial de Satanás vai deturpando tudo isso. Então, esse é o projeto, queridos. Para que nós, ao chegarmos na 7ª semana, nós tenhamos uma visão bem clara para o que Deus nos criou, a perfeição de Deus, mas o que Satanás tem feito em termos de estratégia para destruir aquilo que Deus fez de perfeito, mas o que Deus fez no final para recriar tudo isso. E o nosso desejo é que Deus nos ajude, Ele certamente vai fazer, não é? Às vezes assim isso se torna até uma expressão, não é que Deus nos ajude. Eu costumo dizer assim, Deus é competente naquilo em que Ele precisa fazer. Nós é que somos incompetentes naquilo que precisamos fazer. Então, que nós tenhamos discernimento melhor para entender essas estratégias de Satanás e reagir a essas estratégias de Satanás, sabendo para o que nós fomos criados, sabendo qual o projeto original de Deus. Nós temos a visão clara, qual foi o projeto de Deus original, onde nós estamos e o que nós precisamos fazer para suprir essa diferença. Amém? Vamos orar. Depois eu quero pedir que o pastor Alex conduza essa segunda parte, essa última parte. Vamos orar para que nós tenhamos esse discernimento e realmente cresçamos em graça, em estatura espiritual diante de Deus, através dessas 7 semanas. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque através da tua palavra e pelo discernimento do teu Espírito, nós conseguimos entender qual é o teu projeto inicial. E nós conseguimos entender muito das estratégias que Satanás tem usado no eixo do tempo e no mundo, para destruir, corromper esse projeto original teu. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso e vencedor, que no final há de recriar todas as coisas, a natureza bela que criou, recriar a sua coroa da criação, recriar a família, tudo nos moldes como o Senhor fez originalmente. Ajuda-nos nisso, Deus amado, que nós possamos aprender, através da Tua palavra, como nos defrontar com essas estratégias satânicas. É a nossa oração, que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor.